A gente começa o Bandeirantes Acontece de hoje, não sei por qual lado diferente da sociedade que a gente conhecia até hoje de manhã, a gente coloca as maiores, as letras mais garrafais, se na Faria Lima, se no PCC, se nos postos de combustíveis, se nesse bolo todo, na Sintex, nos 42 endereços, algo de podre no reino da Faria Lima. O Gui tá trazendo material pra gente aqui, Guilherme Oliveira. Fala, Guilherme, boa tarde. Fala, Ronald, tudo bem? Boa tarde para você, para o mestre Zaidan, para o Manuel, para quem nos acompanha por aqui. Uma mega operação, portanto, acontecendo em 8 estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A gente vai concentrar as informações do estado de São Paulo, até porque houve uma coletiva de imprensa hoje na sede do Ministério Público, no centro da capital, para detalhar o que aconteceu. No estado de São Paulo, houve mandados de busca e apreensão, não houve mandados de prisão e nenhum posto foi fechado também. 3.000 documentos que foram apreendidos justamente para dar sequência nas investigações. Mas a mega operação tem a certeza de que há o envolvimento do crime organizado, do PCC, no mercado de combustíveis. E é uma infiltração muito forte. Só no estado de São Paulo, para a gente ter uma ideia, são 300 postos investigados por ter envolvimento com o PCC, com o mercado ilegal de combustíveis. E aí, com a lavagem de dinheiro, com combustíveis adulterados ou então fraudes nas bombas, quando o valor é um e o combustível abastecido é outro. Para a gente entender como é que começou esse esquema, a gente vai ouvir o promotor de justiça do GAECO, que combate a organização criminosas, o crime organizado, o João Paulo Gabriel, e ele explica como é que começou todo esse grupo, todo esse esquema. Vamos ouvi-lo. Esse grupo, ele começou atuando com uma rede de 12 postos de combustíveis, praticando o mesmo modus operandi. Nós fizemos um arco histórico gigantesco para tentar identificar como que o grupo se estruturou. E eles começaram com 12 postos que estavam em nome de laranjas. O valor desses postos, eles eram transmitidos para uma série de empresas de fachada. Então eles praticavam sonegação fiscal nessa dinâmica. Os postos operavam sem licenças ambientais, tanto que 2 postos desses explodiram. Foi matéria de repercussão nacional na época. E eles praticavam fraudes nas bombas de combustíveis. Então eles criavam a cabalda de ocultação para praticar fraudes. As 2 premissas do grupo. Com essa dinâmica que parece pequena, uma rede de 12 postos, eles arrecadaram cerca de 54 milhões de reais e deram um novo passo. Bom, o crime organizado, o PCC, então, conseguiu se expandir para toda a cadeia de combustíveis. Isso significa importação, produção, distribuição e ainda comercialização. Toda a cadeia, então, de combustíveis, o PCC está infiltrado. E na importação, é a importação de metanol. O PCC fraudava essa documentação como se esse produto fosse para indústrias químicas. Quando chegava aqui no Brasil, o que acontecia? Esse produto era desviado justamente para adulteração de combustíveis. A gente vai ouvir agora a palavra de um outro promotor, o Yuri Fisberg, e ele traz dados muito preocupantes sobre o metanol nos combustíveis. Vamos ouvi-lo. O metanol é um solvente químico extremamente tóxico, extremamente perigoso, que tem restrição na ANP para conter apenas 0,5% em combustíveis, por exemplo, na gasolina. Não obstante, fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é importado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas. Daí as buscas nos outros estados, em geral, são empresas químicas que ou são de fachada ou tem uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol, que jamais chegou no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, aportando nos nossos postos para adulteração de combustível. Bom, todo esse esquema, então, do PCC já conseguiu movimentar
52 bilhões de reais só de 2020 a 2024. É uma quantia muito significativa. E todo esse dinheiro ia para fintechs, que são bancos digitais, não bancos tradicionais, gestoras financeiras e ainda fundos de investimentos, fundos imobiliários. 40 fundos controlados pelo PCC, por essa organização criminosa. Quem participou da coletiva de imprensa hoje também foi o secretário especial da Receita Federal, o Robson Barreirinhas. E ele falou que agora, aqui no Brasil, com essas fintechs, há um paraíso fiscal. Vamos ouvi-lo. Nós vemos que há um paraíso fiscal hoje no Brasil, formado por fintech mais fundos agora. Essa é a grande novidade. No momento em que as fintechs não têm obrigações de transparência em relação, por exemplo, à Receita Federal, o que tem acontecido? A fintech ela não tem agência, né, bancária. Como é que o dinheiro entra ali? Por meio de contas bolsão dentro de instituições financeiras normais. Só que essa conta está em nome da fintech, não está em nome do real destinatário. Então nós não temos informação de quem é aquele titular do dinheiro. Quem tem essa informação é a própria fintech. E a partir daí ela pega esses valores e repassa para gestores de bens que investem em algum fundo, que é cotista único de outro fundo, que injeta esse recurso novamente no mercado, por exemplo, via empréstimos, via aquisição de debêntures. E essa empresa, que tem uma lavagem de dinheiro aí, adquire bens, adquire mais de 1.500 caminhões, mais de 350 veículos leves que nós estamos vendo nessa operação. Bom, ainda um desdobramento dessa investigação, a Receita Federal, com outras autoridades, vão separar pessoas isentas, que não têm culpa, são pessoas assim como eu, você, enfim, Ronald, qualquer pessoa que investiu num fundo imobiliário, por exemplo, sem saber que tratava-se ali de um fundo do PCC. Então haverá uma investigação minuciosa agora para entender quem faz parte da organização, quem não faz parte, quem investiu em algo sem saber. Haverá conversas também com o Banco Central para alinhar tudo isso, e essas investigações com certeza vão avançar. Valeu, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. Vamos só dar uma passada rápida por Brasília, porque o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou sobre o assunto, sobre a operação. Você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu a investigação desses fundos, por onde transitou 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar a casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. O ministro falou também que as fintechs, a partir de amanhã, sexta-feira, serão consideradas, do ponto de vista fiscal, de informações, de passagem de informações, como um banco comum. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também falou sobre a operação. Há muito tempo nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração da criminalidade organizada, da ilegalidade para a legalidade. Para combater este fenômeno, não basta mais apenas uma operação ou várias operações de natureza simplesmente policial. É preciso uma atividade integrada de todos os órgãos governamentais e, nesse caso, os órgãos fazendários. É algo gigantesco, Zaidan, que vem de uma investigação já de algum tempo e que findou com essa operação enorme hoje em vários estados. E pois é, Ronald, é gigantesco, até pela extensão, né? Dá para dizer que há um controle de toda a cadeia, começando na produção da cana. E fazendeiros foram obrigados a venderem suas terras, foram ameaçados e venderam por um valor abaixo daquilo que o imóvel vale. E a partir dali você tem o controle de vastas áreas para a produção da cana, a distribuição e os postos de gasolina. São dezenas de postos de gasolina
E esse é o primeiro passo, até porque os postos de gasolina e mesmo algumas transações na produção agrícola permitem a lavagem do dinheiro de origem ilícita, venda de drogas, de armas, etc. E de outras atividades criminosas, né? Aí vem, além da lavagem de dinheiro, o lucro ilícito com bombas adulteradas, ou seja, a pessoa chega lá, ela imagina que está colocando 30 litros de combustível e, na verdade, está colocando bem menos, né? Mas o ponteiro lá no relógio digital da bomba estão marcados 30 litros. Não só isso, adulteração do combustível. Por exemplo, o metanol, cujo uso está restrito a 0,5% da composição do combustível, chegou a ser utilizado em algumas situações como 90% da composição do combustível. Se fosse só, já é um problema seríssimo, porque você está roubando o cliente, né? Ele provavelmente vai ter problemas sérios no seu motor. Mas não é só isso. O transporte é altamente perigoso para a saúde do motorista do caminhão, das pessoas que manipulam a carga, que passam do caminhão para o reservatório no posto. O metanol é altamente tóxico, provoca imensos e inúmeros problemas de saúde. Mas aí vem a fase seguinte, né? Que é a aplicação desse dinheiro, utilizando o mercado financeiro, seja para a lavagem do dinheiro, seja para a limpeza total da operação e para lucros exorbitantes por intermédio do mercado financeiro. E é por isso, toda essa operação em si, ela não é difícil de ser destrinchada, não é? de ser compreendida, de ser equacionada. Mas é preciso saber também, já no papel dessas empresas do mercado financeiro, por isso as manchetes, né? PCC chega a Faria Lima, aquela história toda, porque se são empresas que lavam dinheiro, se de fato houver consistência nessa suspeita, é preciso saber quem mais lavava dinheiro. Porque isso provavelmente não começou nessas operações e nem foi algo exclusivo para o crime organizado. Então é preciso saber quem utilizava essas operadoras para lavagem de dinheiro, né? Operadoras do mercado financeiro. Isso é que vai dar mais trabalho. E aí você tem uma série de possibilidades. Gente que investe sem ter nada a ver com isso, né? Não sabe o que está acontecendo. E, claro, aqueles que facilitaram essa lavagem de dinheiro. E não só isso. Além de facilitarem a lavagem de dinheiro, faziam isso sabendo a origem do dinheiro. E, portanto, passavam a participar de um esquema de uma organização criminosa. E tudo isso tem de ser individualizado, pessoa por pessoa, a inocentes, a culpados, a ciência do tipo de crime que estava sendo cometido. Isso vai demandar muito trabalho do Ministério Público para a formação de uma peça de denúncia, né? que será enviada, então, ao Judiciário. Foi um trabalho que envolveu Polícia Civil, Receita Federal, não foi, ou seja, estados de união, né, com a operação conjunta, não é pouca coisa. Por isso, 8 estados receberam agentes dessa operação especialíssima. E vale notar, se o posto de gasolina já foi utilizado, se você pega Lava Jato lá atrás, né, que tem esse nome, cartão, mas não há dúvida que há muito a ser investigado e que mostra essa migração que disse o Lewandowski, a passagem do crime organizado de operações inteiramente ilícitas para operações legais, né? Legalizam o dinheiro que tem origem ilícita. E aí passam a ganhar dinheiro em operações que são consideradas lícitas e legais. 3 horas e 17 minutos.
Esse é o tema do dia do noticiário. Em todos os 4 cantos do Brasil se fala disso, está nos grandes portais. Aqui na Rádio Bandeirantes o dia todo você teve uma gama enorme de informações sobre essas gigantescas operações com os tentáculos nela observados.